No Ministério da Saúde, um documento com orientações sobre o aborto foi alvo de críticas e provocou muita polêmica. A diretriz do Ministério ignora as leis brasileiras e motivou uma audiência pública em Brasília. A cartilha foi divulgada no início de junho e começou a valer imediatamente. O documento afirma que, no Brasil, não existe aborto legal, como é costumeiramente citado, inclusive em textos técnicos. O que existe é o aborto com excludente de ilicitude. Todo aborto é um crime, mas quando comprovadas as situações de excludente de ilicitude, após investigação policial, ele deixa de ser punido, como a interrupção da gravidez por risco materno. A cartilha é uma orientação do governo para médicos e hospitais do país, uma espécie de bula, um padrão de procedimento. Na semana passada, no caso da menina de 11 anos estuprada, o Hospital Universitário de Florianópolis se baseou na cartilha para se recusar a fazer o aborto, alegando que a gravidez já tinha passado de 20 semanas. Outro ponto da cartilha. E só fez o procedimento depois da recomendação do Ministério Público Federal. Esta não é a primeira diretriz do Ministério da Saúde questionada. Em janeiro passado, uma nota técnica afirmava que a hidroxicloroquina, que a ciência já havia amplamente descartado, era eficaz contra a Covid-19 e condenava a vacina que a ciência atestou. Depois de muitas críticas de entidades médicas, o Ministério revogou a nota, mas manteve o texto que seguiu permitindo o uso da hidroxicloroquina. Se a cartilha do kit Covid contrariava a ciência mundial, a atual sobre o aborto passa por cima da lei e ignora o que já decidiram o Legislativo e o Judiciário. A lei brasileira admite o aborto em casos de estupro e risco de vida para a mulher e chama esses casos de aborto legal. Está no artigo 128 do Código Penal. Há situações em que o aborto não é punido quando praticado por médico. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. E em 2012, o Supremo Tribunal Federal definiu que o aborto, em caso de anencefalia, má formação do cérebro, também não é crime. Hoje, depois de toda a repercussão sobre o caso da menina de Santa Catarina e com o prédio cercado por grades, o Ministério fez uma audiência pública para discutir a cartilha. Foram chamados médicos, juristas, representantes de associações parlamentares. Entre os debatedores que falaram, 13 eram anti-aborto e apenas 7 defenderam a realização do aborto de acordo com a lei. Ângela Gandra, secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, insistiu que o aborto é crime. E dessa forma também tem atuado o nosso Ministério da Saúde, né, de forma coerente, tanto com a proposta do governo, quanto com a completude sistêmica do nosso ordenamento jurídico, tratando o aborto como crime, né, e o estupro como crime. Um erro da secretária, como lembrou Daniela Brauner, da Defensoria Pública da União e coordenadora do Grupo de Trabalho Mulheres. Ela citou o artigo do Código Penal que determina quando o aborto é legal. Então, quando a cartilha afirma que todo aborto é crime, ela vem em total dissonância à doutrina de direito penal. Quando há uma excludente de ilicitude, que é o caso do artigo 128, não há crime. Não se pode dizer que existe crime de aborto legal, porque não é crime. Se o conceito de crime permite fazer aquele procedimento, não é crime. A representante do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais diz que a cartilha pode dificultar o acesso de mulheres e meninas a um procedimento seguro. Esse documento do Ministério da Saúde, portanto, não cumpre a sua finalidade de melhor orientar os profissionais de saúde. E, embora não possua caráter normativo, na prática, pode limitar ou obstar o acesso aos cuidados em saúde de mulheres e meninas em decorrência de sua imprecisão técnica e de sua inconsistência científica, gerando em mulheres e meninas e em profissionais de saúde medo, coerção e uma sensação de insegurança jurídica. Se a redação atual for mantida,
cotidianamente, vamos testemunhar meninas de 11 anos sem acesso à saúde, como testemunhamos nas últimas semanas no Brasil.